verso de número 8. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Acompanha no telão. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Mais uma vez, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, repita comigo, perdendo uma delas, acende uma lâmpada, repita comigo, lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Repita comigo, encontrá-la. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante das Tuas escrituras, e nós te pedimos, fale conosco, Deus. Pessoas entraram aqui com o coração às vezes destruído, precisando de uma resposta, precisando de uma direção. Pessoas entraram aqui com o coração aflito, Jesus, aonde o único respirar e o fôlego que precisam é ouvir a palavra do Senhor, para que o coração volte a acreditar que ainda há esperança nesse ano de 2024. Esse ano não acabou, tem muita coisa linda que o Senhor vai realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse texto ele vai estar descrito ali em uma das parábolas que Jesus ele começa a contar. A primeira parábola que ele vem trazendo é sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a dracma perdida, ou vice-versa, e por último ele vai falar sobre o filho pródigo. Ele vai falar sobre 3 casos que houve uma perda. E eu não sei você, mas existe aquela típica frase que vai dizer que as pessoas só dão valor depois que perde. Quem aqui já ouviu essa frase? Levanta a mão aí, prega comigo. Aleluia. Existem situações na vida que a gente só vai se atentar ao valor que aquilo tem na nossa vida depois que aquilo é retirado de nós. Eu lembro um dia que eu tinha um carro, eu tinha um Punto, e esse carro ele tinha uma roda 17, e todas as vezes que eu andava com esse carro eu batia em um buraco, passava em cima de um buraco, trincava a roda, e eu ficava muito irado, eu ficava muito nervoso, muito, você não tem noção. E todas as vezes para fazer a restauração dessa roda desse carro era R$150, R$180, e era pelo menos uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses que acontecia isso. Nossa, pastor, você é cego assim? Irmão, quando eu estou andando com alguém, com a minha esposa, com o Igão, com o Lucão, com alguém, eu falo assim: quem é aquela pessoa que está falando oi para mim? Aí eles falam assim: pastor, fulano de tal. Aí eu faço: e aí, irmão? Eu não enxergo direito. Então, se um dia eu estiver na rua e você falar comigo ou mexer comigo e eu não te responder, ou eu responder oi, e não falar nada, é porque eu não estou vendo. Amém? Amém? Ai, em um olho específico, a minha esposa está explicando, tá? Em um olho específico eu tenho uma doença chamada ceratocone, e é uma doença que eu não vou tentar te explicar aqui porque é bem complexo, mas nesse olho esquerdo, já fiz cirurgia nele, então eu sou muito ceguinho. Então não é que eu sou desumilde, amém? É que eu não enxergo. Mas voltando o porquê que eu estou falando isso para vocês, direto eu batia a roda desse carro, cara. Direto eu passava num buraco e trincava essa roda. E eu me lembro de diversas vezes olhar para o carro e desanimar do carro. Eu me lembro de diversas vezes falar assim: cara, eu já não aguento mais esse carro, eu não vejo a hora de vender esse carro. Quem passar na rua e pedir, eu vou dar esse carro embora, que eu não aguento mais. E eu simplesmente comecei a olhar para o carro e eu comecei a desvalorizar o carro. Não só desvalorizei o carro aos meus olhos, mas como aos olhos dos outros ele começou a perder valor. Eu não lavava mais o carro, eu não cuidava dele, e aquilo foi perdendo valor. Repita comigo, valor. Algumas coisas começam a perder o valor para nós porque simplesmente entramos numa rotina. Algumas coisas começam a perder valor nas nossas vidas porque simplesmente a gente está acostumado demais. Experimenta perder algo para você começar a entender o quanto aquilo é valioso. Tem coisas que começam a perder o valor porque a gente entrou na rotina. Tem coisas que começam a perder o valor porque a gente simplesmente se deixou levar pelo dia a dia, ou pelo estresse, ou pelas lutas da vida. É por isso que muitos pais amaldiçoam seus filhos durante o dia,
porque estão cansados, estão estressados. É por isso que muitos casamentos acabam, porque a gente amaldiçoou o nosso casamento. Por quê? Porque a gente está cansado, e aos nossos olhos aquilo perdeu valor. Mas se imagine acordar amanhã com aquilo que você tinha hoje, agora você já não tem mais. Ah, pastor, eu não aguento mais ter que ajudar os meus pais, eu não aguento mais ter que cuidar da minha família. Imagine agora se você não tem família. De repente as coisas mudam, voltam a ter valor. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? As coisas voltam a ter valor. E eu lembro que eu consegui vender o ponto. Vendi aquele carro, aleluias. E tinha que fazer a transferência de documento, e eu precisava assinar o recibo. Ele assinou o recibo errado, e eu tive que pegar esse recibo, fazer todo um outro processo para poder fazer toda essa autenticação. Deu um trabalho lá para fazer essa correção. E aí eu ia encontrar ele um outro dia. Demorou mais ou menos uns 5, 6 dias para eu encontrar, aproximadamente 10 dias, para eu devolver esse documento do carro para o rapaz que comprou o carro. E ele falou assim: ô Pablo, onde a gente pode se encontrar? Eu falei: cara, vamos se encontrar aqui no Nova Europa, aqui perto de casa. A gente se encontra aqui e eu te entrego o documento. Ele falou: tudo bem então. E aí nós nos encontramos em um ponto, irmão, um ponto específico para poder entregar o documento para ele. E quando chegou lá, vocês não adivinham o que eu vi. Um carro totalmente diferente do carro que eu vendi. Ele simplesmente fez uma baita de uma reforma no carro, em 10 dias, irmão. Ele fez uns negócios no carro que eu falei assim: nossa, quanto você quer nesse carro aí? Não quer vender ele para mim não? Ele simplesmente pegou aquilo que não tinha valor para mim e ele gerou valor naquilo. Ele trabalhou, ele gastou, ele investiu dinheiro, ele investiu tempo, ele dedicou energia, ele valorizou aquilo que estava em minha posse, que eu já não tinha mais os olhos amando aquele negócio. Pastor, onde você quer chegar com toda essa mensagem? Eu quero chegar ao ponto de que existem coisas na nossa vida que nós estamos desprezando, mas nós só vamos ter o verdadeiro valor por isso depois que nós chegarmos a um ponto de perder. Você quer que eu te fale uma coisa? Você despreza hoje, muitos aqui desprezam a igreja a qual serve vocês, mas pode chegar um dia que essa igreja não exista mais, ou pode chegar um tempo onde nós começaremos a ser perseguidos, e você sentirá saudade da época que tinha a oportunidade de entrar dentro de uma sala de oração para buscar o Senhor durante um culto, mas que agora já não existe mais, porque simplesmente nós começamos a ser perseguidos e acabou esse ambiente congregacional. Às vezes você briga com alguém e frustra relacionamentos e simplesmente despreza pessoas e se afasta de pessoas por um momento e por uma determinada fase da sua vida. E agora de repente essa pessoa se vê liberta e ela começa a viver a vida dela, e aí você olha e fala assim: nossa, por que eu não dei valor a esse relacionamento? Pessoas que cuidam de você, pessoas que dedicam energia para te ajudar, você simplesmente não valoriza, mas vai chegar uma hora que essas pessoas não estarão mais por perto, e vai ser nesse momento que você vai olhar e falar assim: por que eu não dei valor? Eu tenho para mim que muitos de nós vamos passar por perdas na vida. Muitos de nós seremos podados por Deus em algumas áreas, porque todas as vezes, irmão, e você vai prestar atenção nesse texto, todas as vezes que algo é perdido nas nossas vidas, ou que nós perdemos algo de valor, em nós há uma mudança de comportamento. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você namorava, e você, homem que está aqui, namorava e tinha um relacionamento e gostava da sua namorada, mas você não cuidava da sua saúde, você não cuidava do seu corpo, você não se alimentava direito. Fato consumado, ela larga de você. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Fala comigo aí, quem está aqui na igreja. Você vai fazer o quê? Você vai cuidar do seu corpo, você vai para a academia, você vai mudar a sua alimentação, você vai falar assim, e você vai se desesperar, porque todas as vezes que ocorre uma perda na nossa vida, automaticamente ocorre uma mudança dentro de nós. Então as perdas da vida, elas são necessárias. É por isso que volta e meia Deus ele vai e tira algumas coisas de nós. Volta e meia Deus vai e poda as nossas vidas. Abra a palavra do Senhor em João capítulo 15. O verso de número 1 e o verso de número 2 vai dizer assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda, repita comigo, poda
todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Existem momentos de Deus na sua vida que Ele vem e poda você. Ele começa a cortar algumas coisas, Ele começa a podar a sua vida. E quando Deus começa a cortar ou podar a sua vida, aquilo que é retirado de você faz com que você cresça mais e comece a ter mudança na sua vida. Então eu tenho para mim que existem perdas que são necessárias. É necessário às vezes Deus mandar uma luta para a sua vida, para você voltar a valorizar o tempo de oração na presença dEle. É necessário às vezes você passar por um diagnóstico ruim, para que você volte a valorizar a graça de Deus na sua vida, o lugar secreto na presença dEle. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? A Bíblia vai dizer que Sansão, ele foi chamado por Deus para ser um libertador. O livro de Juízes vai relatar a história de Sansão. Sansão era um homem que ele não valorizou a presença de Deus. Ele não valorizou o espírito que havia sobre a vida dele. Ele desprezava esse espírito. Ele levava a vida na maior brincadeira. Ele simplesmente fazia tudo aquilo que a religião da época dizia que não deveria ser feito. Sansão, ele desobedecia e desvalorizava a presença de Deus. Mas em Juízes 16 vai dizer que Dalila fala para ele: Sansão, se levante, porque os filisteus estão vindo contra você. A Bíblia vai dizer que daquela vez ele se levantou e disse: eu matarei esses filisteus como da última vez. Mas ele não sabia que ele já tinha perdido a presença do Senhor. O Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Então durante um longo período da vida de Sansão, ele matava soldados, ele arrancava portas e umbrais das paredes com o seu próprio braço. Com a cabeça de um boi ele matava mais de 1000 homens. Mas não existe um texto bíblico que vai dizer que Sansão se retirava para orar sozinho. Não existe um texto bíblico que vai dizer: e Sansão jejuou na presença do Senhor. Mas quando ele perde aquilo que tem valor, quando ele perde a presença do Senhor, a Bíblia vai dizer que com a cabeça raspada, porque rasparam a cabeça dele, furaram os 2 olhos de Sansão, levaram ele como prisioneiro para uma outra terra. A Bíblia vai dizer que Sansão orou ao Senhor, irmão. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas existem coisas que às vezes são retiradas de nós para nos trazer de volta para a presença de Deus. Existem coisas que Deus arranca de nós para que a gente possa crescer cada vez mais na presença dEle. Existem coisas que Deus está apertando na tua vida para que você volte a dar valor. Existem dracmas perdidas aí dentro do teu coração, para que você possa se levantar e começar a fazer uma faxina e colocar a tua casa em ordem e acender as luzes e começar a procurar aquilo que já se perdeu faz tempo dentro do teu coração. É Deus te chamando de volta para o secreto, é Deus te chamando de volta a orar na presença dEle, irmão. Tem muita gente que tem perdido coisas valiosas, mas ainda não tem se tocado e feito o que o texto está dizendo. O texto vai continuar dizendo: existia uma mulher que quando ela perdeu uma dracma era uma moeda valiosa da época. Quando ela perdeu uma dracma, ela entrou para dentro de casa e ela acendeu a luz. Repita comigo: acendeu a luz. Mais uma vez, acendeu a luz. Nós precisamos acender a luz, irmão, em algumas áreas da nossa vida. Pastor, o que é acender a luz? Acender a luz é trazer clareza. Acender a luz é trazer luminosidade, trazer iluminação naquilo que está escuro e naquilo que está sombrio na sua vida. Acender a luz é permitir que a presença do Senhor entre dentro dos quartos vazios e escondidos dentro do seu coração. É permitir que o Senhor entre dentro da tua vida, entre dentro da tua casa. Acender a luz é dizer: Espírito Santo, pode entrar aqui, porque eu não fui capaz de valorizar e nem de cuidar daquilo que o Senhor entregou de valor na minha vida, mas agora me ajuda, através da luz, a encontrar aquilo que foi perdido. Muitos de nós estamos precisando acender a luz. A palavra do Senhor em Salmo 119, verso de número 105, coloca para mim, por favor. Quem pode ler bem alto para mim? Com voz de trombeta aí. A tua palavra, a tua palavra é lâmpada para os meus e luz para o meu. Meu irmão, está na hora de você abrir a palavra dentro da sua casa.
Porque tem muita gente com sensação de que está perdido. Tem muita gente que está vivendo longe daquilo que tem valor. Mas quando você abre as escrituras dentro da tua casa, quando você vira a Bíblia e começa a ler a palavra, aquela palavra é a palavra que sustenta a tua casa, sustenta a tua vida e traz luz para o teu caminho. Chega momentos da nossa vida que o que você precisa, irmão, é abrir a palavra dentro da tua casa para encontrar aquilo que foi perdido. Pastor, meu casamento está perdido. Abra a palavra dentro da tua casa e comece a profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu estou arruinado financeiramente, eu já não sei mais o que fazer, eu não sei nem o que eu vou comer, eu estou com medo. Mas a palavra do Senhor diz: fui jovem e fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Pastor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu já não aguento mais a minha vida, eu já não sei mais o que fazer, eu já não tenho a minha vida mais por valor para mim mesmo, a minha vida já perdeu até o valor para mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra, quando você abre a palavra, tudo aquilo que tinha perdido valor, tudo aquilo que já não tinha mais sentido, tudo aquilo que parecia que estava arruinado na tua vida, a palavra é a luz, a palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a palavra que nos direciona no caminho a qual nós devemos andar. Se tiver tudo arruinado na sua vida, se tudo parece que já se perdeu, Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Josué capítulo 1, verso número 9: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem desanimes, eu estou contigo. Lâmpada para os meus pés, é a palavra de Deus que me assegura, é a palavra de Deus que traz de volta tudo aquilo que havia se perdido dentro de nós. Ainda que você tenha perdido o teu casamento, ainda que você tenha perdido a tua vontade de viver, ainda que você tenha perdido os teus filhos, ainda que você tenha perdido os seus recursos, ainda que tenha sido arrancado de você e você não consegue mais encontrar a esperança de vida, acende a luz dentro da tua casa, abre a palavra de Deus dentro da tua casa, porque quando você abrir a palavra, aquele que é fiel e justo, ele desce e ele fala diretamente com você. Ah, Jesus, alabaçurianda alabaxei, Senhor, em tua presença. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Só Ele é santo, gente. Se existe algo que se perdeu, se rende na presença dEle. Se você não sente mais força, pastor, eu perdi as forças, é na presença dEle, é na presença dEle. Levanta a tua voz, declare isso em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela entra para dentro de casa, ela acende a luz, e quando ela acende a luz, ela começa a ver muitas coisas ali que estão totalmente arruinadas na casa dela. Está tão arruinado, irmão, que o texto vai continuar dizendo que ela pega uma vassoura e ela começa a varrer a casa. Ela começa a colocar as coisas em ordem, ela começa a se esforçar para poder encontrar. Então, quando alguém se esforça para poder encontrar, significa que o ambiente não está agradável, significa que o ambiente não está limpo, sim ou não? Porque gera esforço. Porque se estivesse aparente, se a casa estivesse limpa e organizada, primeiro que não diria que ela varreu a casa, mas se perdeu no meio da bagunça, se perdeu no meio do amontoar de coisas. E quando isso acontece, a primeira coisa que você precisa fazer é acender a luz.
A primeira coisa que você precisa fazer quando algo foi perdido de valor na sua vida, quando algo que você amava muito se foi e você perdeu, você precisa acender a luz. Porque quando você acende a luz, você traz clareza, você traz realidade para o ambiente. Aí você olha e fala assim: a realidade é essa, pastor, a minha casa está uma bagunça, a minha casa está destruída. Quando nós não trazemos luz para a realidade, aquilo se torna maior do que parece. Quem aqui lembra quando você era criança e você tinha medo do escuro? Quem aqui tinha medo do escuro quando era criança? Mas quando você acendia a luz, puf, o medo desaparecia, sim ou não? Mas quando a luz está apagada, aquilo mexe com a sua cabeça, porque a realidade, ela parece que é muito pior do que o que realmente é. É por isso que o salmista Davi vai dizer: enquanto eu escondi do Senhor os meus pecados, enquanto eu encobri dos olhos do Senhor os meus pecados, era como se os meus ossos definhassem. Mas quando eu confessei o meu pecado ao Senhor, ou seja, quando eu trouxe à luz aquilo que estava sujo dentro de mim, o meu pecado, eu senti a glória e a presença do Senhor sobre a minha vida. É do interesse do diabo, irmão, que você continue escondendo as coisas. É do interesse do diabo que você continue colocando uma sombra dentro de coisas e realidades que você está vivendo na sua vida. É do interesse do diabo que você continue tendo um amante ou uma amante escondido do teu marido e que ninguém nunca saiba disso. Porque quando traz a luz, algumas coisas começam a ser mexidas, algumas coisas começam a mudar de lugar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando Davi diz assim: quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos definhavam, era como se o meu corpo estremecesse dentro de mim, eu não aguentava. Mas quando eu confessei ao Senhor, eu fui curado. Tiago capítulo 5, verso 16, se eu não me engano, vai dizer que quando você confessa o seu pecado a um irmão, a um amigo, você é curado. Quando você traz para a realidade, quando você acende uma luz, de repente, aquele monstro que parecia existir, ele desaparece. A mulher entra dentro de casa. Quando ela entra dentro de casa, a primeira coisa que ela faz, ela bate a mão no interruptor e acende a luz. Quando acende a luz, ela fala: essa é a realidade. Pastor, por que eu tenho que vir na igreja? Por que eu tenho que estar aqui na quarta, no domingo de manhã, no domingo à noite? Porque quando você vem aqui, a palavra de Deus é ministrada. E quando a palavra de Deus é ministrada, acende uma luz na sua cabeça. Só que de domingo a domingo, de quarta a quarta, a palavra é ministrada nesse lugar, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela acende uma luz para o nosso caminho. Mas não adianta acender a luz para o caminho e você não andar no caminho, sim ou não? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido você ouvir a palavra e não praticar a palavra. É por isso que Tiago vai dizer: aquele que ouve essas palavras, mas não as pratica, é semelhante a um homem que ele olha a sua imagem no espelho, mas quando ele sai, ele se esquece da própria imagem, ele já não se lembra mais daquilo que viu. Jesus vai dizer que aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Ele construiu a casa sobre areia, e aí veio o vento forte, veio a tempestade, veio o mar, e levou a casa daquele homem. Mas aqueles que ouvem as palavras e as praticam, é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, os rios transbordam, mas nada pode aniquilar aquela casa. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que nós precisamos entender? Não adianta simplesmente você vir aqui acender a luz e ficar olhando para a bagunça. Aquilo que tem valor ainda está perdido no meio da bagunça. Aí vem então a continuação do texto. A Bíblia vai dizer que ela varre a casa e procura atentamente. Repita comigo, irmão: faxina. Mais uma vez, faxina é diferente de arrumação. Sabe qual é o problema de muitos crentes? É que você vem para a igreja, você identifica que perdeu algo de valor, a luz é acesa, aquilo clareia a sua mente, você fala: é verdade. Mas quando você chega na sua casa, a única coisa que você faz é uma arrumação. Faxina é diferente de arrumação. Quantos aqui já fizeram faxina na vida? Levanta a mão. Baixa a mão, amor.
Tô brincando. Quando você vai fazer faxina, irmão, é uma loucura, porque você tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, sim ou não? Você pega um armário, aí de repente você vai abrindo lá, aí você fala, nossa, olha o meu caderno da primeira série que mamãe guardou, que lindo. Aí você fala, para que eu quero esse caderno da primeira série? Aí você começa a ver foto, de repente você começa a arrumar a casa, fazer faxina, aí você abre um álbum de foto, aí você fica sentado vendo foto lá, sim ou não? Vocês fazem isso, né? Amém? Ah, então tá bom, achei que eu tava louco aqui. Pastor Leandro nem sabe o que nós tá falando. Pastor Leandro, um dia ele chegou aqui, ele falou assim, porque eu briguei com a Silvia. Pode falar, né, Lê? Ah, já tô falando, né? E eu fui cozinhar, só de raiva. Peguei 4 nuggets, joguei dentro do air fry. Ah, pastor Leandro, você não deu uma dessa, cara. Você não falou um negócio desse de púlpito. Então, nitidamente dá para saber que ele nunca fez uma faxina. Esses dias eu fui fazer uma faxina em casa. E eu tenho um costume, irmão, de começar algo, e quando eu começo algo eu não quero parar. Quem é assim também? Se eu falar assim, pessoal, nós vamos pintar essa parede de preto hoje. Aí eu calculo na minha cabeça, para pintar essa parede de preto até lá vai dar 2 horas. De repente deu 10 e eu não terminei a parede de preto. Eu só saio daqui depois que eu terminar essa parede de preto. Eu sou desse jeito. Aí eu arrasto o Igão, aí eu arrasto o pessoal. Pastor Lê não manja pintar a parede também, porque ele só sabe fazer nugget no air fry. E aí eu falei assim, vou fazer uma faxina aqui em casa. Aí eu comecei arrancando tudo, irmão. Comecei a abrir os armários de casa. Comecei a olhar papéis. Eu vi papel lá que não tinha sentido. Falei assim, por que tem uma cópia da CNH da Bruna aqui, vencida? Falei, não, amassava, pá, jogava no chão. E comecei, pá, arruma aqui, arruma lá. Aí eu achei olha pra você ver, eu lembrei como eu era pobre. Ainda sou, né, mas assim, eu era muito pobre quando eu comecei a namorar a Bruna. Vocês lembram de uma época que o pessoal fazia um negócio de coração de madeira e colocava sonho de valsa dentro do coração, embrulhava com papel e entregava? Vocês lembram dessa época, sim ou não? Quem já ganhou um negócio desse de coração? Meu Deus do céu, vocês só namoraram rico. Só ela namorou pobre na vida mesmo. Mas assim, muito antigo, há 14 anos atrás. Hoje, estou fazendo 14 anos que eu conheço a minha gata hoje. E aí eu tinha um negócio de coração. Olha pra você ver que coisa feia. E esse negócio de coração, eu aprendi na escola a escrever. Nossa, agora eu vou ficar muito estranho falando isso. Eu aprendi a escrever palavras em corações. Não é à toa que eu conquistei essa gata. Aí eu escrevi assim, aí eu fazia um coração, faz o coração, aí faz o coração. Tá, vocês estão entendendo meu desenho no céu? Aí eu escrevi assim, ó, Pablo e Bruna. Era pra você falar, oh. Tudo em letrinhas de coração. Aí eu fui escrever Pablo e Bruna. Aí eu fui e fiz um Bob Esponja, que é o único desenho que eu sei fazer na vida, é o Bob Esponja. É muito simples, depois eu te ensino a fazer o Bob Esponja. Aí eu desenho o Bob Esponja pegando água viva. E o que tem a ver o Bob Esponja com relacionamento? Nada. Mas eu lembro que eu dei para ela esse presente. E quando eu entreguei esse presente para ela, ela ficou toda encantada. E ela guardou durante 14 anos, irmão. Nesse meio tempo de fazendo faxina, eu joguei, amor. Ah, foi mal. Eu não podia acumular provas contra mim. E aí nesse meio tempo, eu lembro um dia, olha que legal, quando você começa a fazer faxina, você começa a encontrar coisas de valor, que tinha valor para você. Eu lembro um dia que eu briguei com a Bruna feio, irmão. Eu terminei com ela. Nós tínhamos terminado, quebrei o pau com ela e acabou. Aí eu lembro que ela foi lá na casa da minha mãe e ela colocou decoração no apartamento inteiro. Cá comigo. O pai é embaçado, né? E aí ela colocou um monte de decoração. Irmão, acho que ela fez mais de 100 coração cortado na mão. Ela imprimiu uma frase para cada dos 100 corações. E ela encheu 365 corações, que era 365 motivos para eu continuar com você, para me amar. Eu gastei esses 365 já, nego. Tem que fazer. Nós vai ter que dobrar esse número aí, porque olha, só essa semana já foi 10 já aqui. Puf. E aí eu vi esses corações e eu lembro da cena que eu tinha que entrar dentro do apartamento
E ela montou um caminho dentro do apartamento. E aí assim, oi, né? Vou na cozinha. Oi, não estou aqui, mas estou te ansiando em tal lugar. Aí eu ia para um cômodo da casa. Ah, amor, estou contando coisas que tem valor. Aí beleza, aí você ia para outro cômodo. Oi, você não me achou. Não estou aqui, mas estou ansiando para te ver. Aí eu fui. Só que ela montou a trilha, amém? Resumindo, na trilha eu encontrava ela atrás da porta do meu quarto. Aleluias. Aí o que eu fiz, irmão? Eu entrei em casa, nervoso, fechei a porta, olhei uns negócios na parede, achei que era da minha mãe, não entendi nada. Entrei e fui pro quarto. Na hora que eu cheguei no quarto, eu falei: o que você está fazendo aqui? Ela falou assim: volta. Eu falei: volta para onde? Não vou voltar para você. Ela falou: não, vamos lá. Aí ela pegou levou na porta de casa, lê aqui. Aí eu li, ela falou: eu já volto. Aí ela foi e se escondeu. Você lembra disso? Aí o que aconteceu? Aí eu fui fazendo o caminho. Aí abro o notebook. Oi, não estou aqui. Exatamente. Resumindo, irmão, quando você vai para uma faxina, você encontra coisas que têm muito valor, que já se perderam na sua vida em algum determinado ponto. A faxina, ela desperta memórias em você. Quando você começa a fazer uma faxina, quando você começa a arrumar as coisas, aí você vai pegando documentos antigos e você vai se lembrando. E eu comecei a lembrar, enquanto eu estava fazendo faxina, eu comecei a ver as notas que eu fui tirando quando eu fiz faculdade. Eu comecei a ver as notas da escola. Falei: nossa, aqui eu era ruim demais. E aí você vai trazendo a memória, porque quando você gasta tempo e energia fazendo uma faxina, aquilo que tem valor, ou que um dia teve valor na tua vida, começa a aparecer. Você volta a valorizar as coisas que são importantes na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Sabe qual é o problema de muitos? É que é mais fácil fazer uma arrumação, irmão. É mais fácil você pegar todas as roupas, jogar dentro do guarda-roupa. É mais fácil você pegar o lixo, joga tudo dentro de uma sacola, de um sanito, amarra, deixa lá que depois alguém vai levar. Pega a vassoura, vai rapidamente. Quem olha por cima, tá tudo tranquilo, tá tudo limpo, tá tudo bonito. Você espirra aquele miserável daquele cheirinho, que é só para dar uma desbaratinada, mas a casa tá suja. O Espírito Santo de Deus, ele não quer mais uma oração aonde você vai chegar na presença dele e vai fazer uma simples oração: Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Ele não quer uma arrumação, ele quer uma faxina na tua vida, cara. Ele quer te trazer para o secreto, para poder mostrar para você de novo. Lembra-te de onde você se perdeu. Lembra daquele momento que você vivia na minha presença. Ah, como eu tenho saudade dos dias que você chorava na minha presença. Ele quer te lembrar, irmão. Ele quer te lembrar daquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua história. Mas para isso, vai para a faxina. Ah, Jesus, desperta a tua igreja, Jesus. Desperta a tua igreja. Aleluias. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui nesse lugar? Quando você vai para a faxina, quando você se ajoelha e começa a falar com Deus, Deus começa a trazer na tua memória aquilo que tinha valor. O filme começa a se repetir na tua mente e você lembra daquilo que era valioso e valoroso na tua história, irmão. Você se lembra da primeira vez que você subiu no altar. Você se lembra da primeira vez que você veio se ajoelhar na presença dele. O que o Espírito Santo de Deus está querendo de você hoje é uma faxina na tua vida. É uma faxina, irmão. É quando você abre o teu guarda-roupa e começa a abrir as gavetas e você começa a arrancar roupas que estavam lá embaixo, roupas que você já não usa faz tempo. Aí você abre aquela camiseta e lembra: nossa, essa camiseta aqui eu usei tal época. E uma memória desperta em você. Quem está fazendo a arrumação não tem tempo a ter memória, mas quem entra para a faxina, irmão, tem um encontro profundo e encontra coisas valiosas que estavam perdidas. Ela começou a fazer uma faxina, ela começou a varrer a casa, ela começou a mudar todas as coisas de lugar, arrastou daqui a mesa, arrasta a cadeira, e de repente ela olha para aquele espaço e ela se lembra das promessas, ela se lembra daquilo que Deus tinha para a vida dela. O que o Senhor está querendo fazer com você hoje é trazer a tua memória. Se lembra, filho, de tudo que tem valor. Não deixa a bagunça da vida tirar aquilo que é valioso de dentro do teu coração. Se coloca de pé, eu quero orar com você.
as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou e muda as coisas de lugar. O que é que você perdeu nessa trajetória, irmão? O que é que se perdeu do início da sua caminhada com Jesus até aqui? Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você perdeu coisas valiosas? O Espírito Santo te trouxe aqui para trazer luz para a sua cabeça. Ele acendeu a luz. Ele trouxe clareza. E aqui diante do altar do Senhor existe uma vassoura, existe um balde, existe um pano. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela se esforçou. Ela se esforçou durante o dia. Arrastou uma coisa de lado, puxou uma cadeira para cá, abriu os armários. Ela estava em busca da dracma perdida. Ela estava em busca de algo valioso que se perdeu. O que é que se perdeu dentro de você, meu irmão? O que é que se perdeu dentro de você, que hoje você se encontra aqui na igreja, mas totalmente longe daquilo que Deus tem para a tua vida? Mas de repente você joga um pano por cima das coisas, você coloca um cheirinho só para poder dizer que está aparentemente arrumado. Jesus, ele não quer uma arrumação, ele quer uma faxina na sua vida, porque faxina leva tempo, faxina altera a rotina, faxina altera cronograma, faxina tem que abrir mão de tudo. Se você tinha um churrasco, você tem que cancelar o churrasco, porque não dá tempo de fazer a faxina e o churrasco. Se você tinha um cronograma de ter que fazer alguma coisa, ir para academia, ou estudar, ou fazer alguma coisa, não dá para fazer faxina. E a outra coisa, faxina você tem que tirar o dia para fazer. Uma faxina de verdade você tem que tirar o dia. Será que não é necessário você tirar um dia na presença de Deus para falar para Ele: acha em mim de novo um verdadeiro adorador, procure em mim, será que o Senhor pode achar? Porque algo dentro de mim se perdeu, Jesus. E eu não quero mais estar perdido, Jesus. Encontre em mim aquilo que há valor aos teus olhos, porque eu mesmo já não acho mais em mim coisas que têm valor. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, meu irmão, existe uma vassoura, existe uma pá, existe um balde, existe um rodo aqui. Sai do seu lugar e fala para Ele: Senhor, faz uma faxina em mim, porque eu sozinho não consigo. Mas eu quero que o Senhor ache em mim alguém que se perdeu, e que haja valor de novo na minha vida preciosa ao Senhor. O altar do Senhor está aberto, nós vamos ministrar uma canção. E se você desejar sair do seu lugar e vir para cá, fique à vontade, em nome de Jesus. Lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito ser.